Insuficiência cardíaca aguda. Fala, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema clássico, importantíssimo. Costuma cair tanto na prática, no pronto-socorro, como também na sua prova. Mais do que você saber se o paciente está com insuficiência cardíaca, você precisa entender em que perfil ele está enquadrado. Isso muda tudo no tratamento, ok? Então vamos começar sabendo o que é a insuficiência cardíaca aguda. A insuficiência cardíaca aguda é o seguinte: imagine aquele paciente que já tem uma insuficiência cardíaca crônica e agora a descompensou. Ou pode ser, por exemplo, uma pessoa saudável que de repente entra num quadro de insuficiência cardíaca aguda, como por exemplo um infarto extenso aí, e o paciente desenvolve a insuficiência cardíaca aguda previamente saudável, certo? E aqui a gente classifica os pacientes de acordo com dois eixos principais. O eixo da perfusão, se ele é quente ou frio, e o eixo da congestão, se ele está seco ou úmido. Tudo bem? Então, aqui nós temos aqui como é que a gente faz a classificação. Tudo bem? Vamos lá. Começar com o perfil A, certo? Seria o paciente com quente e seco, ou seja, ele tem uma boa perfusão, a perfusão está normal, e também não está congesto. Então, o paciente está bem, nada para tratar ali no momento. Vamos lá, perfil B, quente, ou seja, perfusão normal, perfusão boa, e úmido, ou seja, ele tem uma perfusão boa, mas agora está todo congesto. Vai ter estertores, edema, turgência jugular, hepatomegalia. Então, esse é o perfil mais comum na emergência. Então, pensa aquele paciente que está com dispneia, crepitação, perna inchada, ele está meio que se afogando nos próprios fluidos aí, pulmonares. Perfil C, frio e úmido, ou seja, tem baixa perfusão, má perfusão e também está congesto. Esse aí é o mais grave de todos. O coração não tem força e aí o corpo está cheio de líquido, ou seja, o paciente está demasiado com congestão pulmonar. É o paciente que fica com a pele fria, pegajosa, tempo de enchimento capilar lento e ainda por cima com edema e congestão pulmonar. O perfil D ou L, é frio e seco, ou seja, ele tem má perfusão, porém não tem congestão. Pode ser, por exemplo, um paciente cardiopata que ficou hipovolêmico, por vômitos, diarreia ou até uso excessivo de diuréticos, ok? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer e como que a gente poderia avaliar esse paciente na urgência? Raio-x de tórax, você vai procurar linhas B de Kerley, para ver ali a congestão, borramento da silhueta cardíaca, inversão da trama vascular, aquela aranha, ela está inversa, e as consolidações na fase alveolar. O ultrassom à beira-leito, ultrassom de tórax, é bastante interessante, principalmente quando você vê a presença das linhas B verticais, que significa o quê? O edema intersticial. Então, viu linha B demais, pense em congestionamento nos alvéolos. Tudo bem? Então, a gente já classificou a insuficiência cardíaca aguda, solicitamos os exames, agora vamos partir para o tratamento. Então, como é que seria o tratamento desses pacientes? Perfil A não trata. O paciente tem boa perfusão e está seco. Perfil B, ele tem boa perfusão, mas está úmido, que é o mais comum na urgência. Você vai fazer furosemida. Se ele já usava, você pode iniciar com a dose total que já tomava via oral, sendo que agora é por intravenoso. Ele toma 40 mg por dia de furosemida. Você faz 40 e vê. Pode usar vasodilatadores, como nitroglicerina e nitroprusiato. Começa com doses baixas e vai individualizando o tratamento. Ventilação não invasiva. No caso do edema agudo, você tem uma preferência no uso do CPAP, certo? Mas pode usar BiPAP, também vai funcionar. Mas a gente tem uma preferência no CPAP. O BiPAP, ele tem uma preferência no DPOC descompensado. Na ciência cardíaca aguda descompensada, a gente faz CPAP. Inclusive, reduz mortalidade. Beta-bloqueador, você tenta manter o paciente beta-bloqueado se ele já estiver muito descompensado ou hipotenso.
Então, não tem essa história de contraindicação, não. Se ele já era beta-bloqueado, você mantém a dose que ele já utilizava. Não faz sentido você iniciar um beta-bloqueador no paciente que está descompensado. Tá certo? Morfina não se usa mais de rotina no paciente que tem insuficiência cardíaca aguda. Ok? Perfil C, que é o mais grave, que é o frio e úmido. Esse paciente precisa de suporte inotrópico, suporte hemodinâmico, tá certo? Então, você pode iniciar, por exemplo, a dobutamina, vai tateando a dose, começa ali de 2 a 5 microgramas por minuto. A dopamina menos usada, que é a mais arritmogênica. A milrinona, se o paciente tiver, por exemplo, em uso prévio de beta-bloqueador e tiver uma boa função renal, certo? Diurético para diminuir essa congestão. É importante você dar um pouquinho de força no coração antes de iniciar o diurético. Vasopressor, certo? Como, por exemplo, a noradrenalina, se o paciente estiver chocado. Tudo bem? Lembrando que a dobutamina ela é vasodilatadora, então pode baixar um pouquinho mais a pressão. Então, se está com a pressão mais baixa, você dá uma aumentadinha nessa pressão sistólica antes de iniciar o inotrópico do tipo dobutamina. E dispositivos de suporte em casos muito graves, como, por exemplo, o balão intra-aórtico, ECMO, se a pressão de ejeção for menor que 25%. Ok? Então, a meta desse perfil é dar força para o coração e drenar essa congestão. O perfil D, que é frio e seco, então você pensa no cardiopata que ficou desidratado, tá bom? Então, ele não tem fluido e está com pouca perfusão. Então, a conduta é o quê? É hidratar devagarzinho ali, hidratar com cautela. E vai reavaliando a perfusão, para evitar sobrecarga. Então, vai fazendo a hidratação, escutando o pulmão, ali ver se não faz congestão. Tudo bem? Então, esse aqui é o resumo dos principais pontos da insuficiência cardíaca aguda que podem aparecer na sua prova, tá certo? Isso vai evitar alguns erros, como, por exemplo, dar diurética em quem já está seco, ou hidratar quem já está cheio d'água, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.